Olá, como vai? Tudo bem? Esperamos que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estamos encerrando hoje o nosso estudo, Vencendo o Gigante do Medo. É a última parte, terceira parte. Estamos abordando como nós podemos vencer os nossos medos, que muitas vezes nós o tornamos gigantes e aparentemente intransponíveis. Utilizamos o cenário de Davi diante de Golias, diante do rei Saul e seu exército atemorizado. E Davi, o jovem Davi, intervém naquela situação e vence o seu gigante. Estamos utilizando as 5 pedras que Davi retirou da beira do rio, do rio que é onde ele estava. 5 pedras afiadas, que seriam as armas pelo qual ele venceria o gigante. Estamos utilizando isso para tratar os 5 pontos de como nós podemos vencer o medo. Já trabalhamos a pedra do reconhecimento. Quem é Deus? Você precisa reconhecer o poder de Deus. Quem é Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segundo, a pedra do relacionamento. Davi tinha um relacionamento pleno com Deus. Nós também precisamos ter um relacionamento pleno, íntimo para com o nosso Deus. Saber quem é Deus e saber quem Ele é para nós. Então, a vida de oração é algo importante, fundamental na nossa vida, para nós termos o nosso relacionamento com Deus. Terceiro, a pedra da lembrança. Davi lembrou daquilo que Deus tinha lhe concedido. Tinha concedido a vitória diante do urso, tinha concedido vitória sobre o leão. Então ele sabia, ele lembrava das coisas. Nós precisamos lembrar dos livramentos, daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Precisamos reconhecer a nossa história, que muitas vezes na nossa história o Senhor nos carregou nos braços. Então Ele está presente na nossa história. Precisamos ter a pedra da lembrança dos momentos e das bênçãos que Ele já se revelou e nos concedeu. E hoje nós estaremos trabalhando a pedra de número 4. A pedra de número 4 é a pedra da recusa. Quero ler o texto, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao verso 47, que diz o seguinte: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Meus irmãos, há algo importante que nós devemos saber. Uma das ferramentas mais eficazes do diabo é a intimidação, que paralisa as pessoas com medo. Você já pensou nisso? Se nós lembrarmos Golias, ele se apresenta de uma tal forma, de tal afronta, que a forma dele se expressar já impõe medo, já aterroriza, tira a coragem dos outros, do exército e do rei Saul. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo, ele procura nos intimidar. Ele procura que nós não cremos na nossa força e na força que o Senhor nos deu. Você já pensou em quantas vezes você teve tantos objetivos e seus planos, mas parece que há um fator de intimidação? É interessante que quando nós temos um medo, temos algum complexo ou alguma barreira, automaticamente a nossa mente começa a criar: não vai não, que vai dar problema. Às vezes uma esposa quer compartilhar
ou quer falar algo com o marido que está incomodando ela e entristecendo. E muitas vezes alguém ou o próprio pensamento diz: não faça isso, é melhor manter como está, que senão vai dar problema, vai acontecer brigas. E é uma intimidação. É um tipo de intimidação. Você busca uma solução, você busca ultrapassar aquele medo, você busca ultrapassar aquilo que te entristece e você não consegue, porque ou a sua mente produz, se intimida, ou outras pessoas intimidam. Infelizmente nós temos visto no ambiente doméstico, no ambiente familiar, muitas situações de intimidação. Às vezes o marido infelizmente humilha a esposa, dizendo que ela não consegue fazer nada, que ela não sobreviveria sem ele. Isso é uma forma de intimidação, transmitindo medo e insegurança, que sem ele não pode viver. Isso não poderia acontecer em lugar nenhum, porque o homem ele se beneficia de toda a capacidade da mulher, e a mulher também se beneficia de toda a capacidade do homem. Os dois se tornam um só corpo, um só objetivo. Então nenhum pode intimidar o outro, gerando medo sobre o outro. Pelo contrário, deve estimular, porque a potencialização da capacidade de um abençoa a família, abençoa o todo. Mas infelizmente encontramos nos nossos relacionamentos. Às vezes um filho tem um sonho, e muitas vezes o pai, porque teve uma vida mais simples, intimida a vida do filho. Talvez o filho ou a filha: eu quero ser uma juíza. Ou o filho: pai, eu quero ser um médico. E o pai: filho, o que você é um sonhador. Pense menos. Pense um pouquinho menos. Não, filho, se você quiser ser médico, vai ser enfermeiro, tá bom já. Sem perceber, o pai intimida, gera um medo que o filho não possa conseguir os seus sonhos, os seus desafios. Ou então, às vezes falamos muito pouco disso, talvez o filho quer ser um missionário, levar o evangelho no mundo, ou ser um pastor, uma missionária, e o pai: não quero ver meu filho ou minha filha sofrer, não quero ver minha filha nos lugares mais longínquos, sofrendo situações difíceis. Não, filho, deixa isso para lá, pense em outra coisa. Às vezes são várias formas de intimidações que nós não percebemos, e nós estamos intimidando, gerando medo sobre os sonhos e as potencialidades de cada um. Por isso, meu irmão, às vezes até as pessoas, sem perceber, estão sendo instrumentos para nos intimidar, para impedir que nós ultrapassemos os obstáculos e vençamos o nosso medo. Então, a pedra da recusa: recuse ser intimidado. Davi se recusou a ser intimidado por Golias. Ele ouviu aquilo, não o amedrontou. Isso, na verdade, gerou mais ímpeto, mais garra, mais ânimo diante da luta, do desafio que estava prestes a acontecer. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi, mesmo diante da afronta, ele recusou a intimidação, mas ele considerava que a batalha era do Senhor, que ele era um instrumento de Deus para dar a vitória ao seu povo. Meu irmão, você é um instrumento de Deus também, porque Deus deseja abençoar a tua vida, Deus deseja que você cresça, Deus deseja que você vença os seus medos. Por isso a batalha não é só sua, a batalha é do Senhor também. O Senhor está contigo para que você possa vencer. É interessante, meus irmãos, que a escritora Susan Jeffers,
em seu livro Sinta Medo, mas Faça o que Deve Fazer, é um livro em inglês, de 1908, ela diz o seguinte, olha que interessante: o medo nunca desaparecerá de nossa alma. A cada novo passo no processo de amadurecimento, encontramos novos desafios e obstáculos a serem superados. Não podemos esperar o medo desaparecer, porque isso simplesmente não acontecerá. A única maneira de lidar com o problema é prosseguir, continuar, fazer acontecer, apesar do medo. Davi se recusou a deixar-se intimidar pelo gigante Golias. Pelo contrário, enfrentou, apresentando o grande Deus. Aliás, é ele que lhe daria a vitória. Se recusar ao sentimento do medo, lhe fortalecerá para enfrentá-lo. E ao fazer isso, você verá que não era tão terrível como se apresentava. Alguns também podem sentir medo, mas olhe que interessante. Às vezes nós queremos vencer o medo, mas queremos alguma coisa em troca. Queremos alguma recompensa. Às vezes queremos fazer o bem, e interessante que queremos um retorno. Será que eu vou ser aceito? Será que as pessoas vão compreender? Será que se eu fizer isso, alguém vai me aplaudir? Olha que interessante, meus irmãos, sobre a pedra da recusa, o que diz a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma serva de Deus e foi conhecida pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua atuação durante a sua vida em prol dos pobres, dos injustiçados. E olha o que nós podemos aprender com ela. A Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte: as pessoas são irracionais, ilógicas e egoístas. Mesmo assim, você deve amá-las. As pessoas, mesmo sendo ajudadas, o acusarão de motivos egoístas. Mesmo assim, não deixe de ajudá-las. O bem que você pratica hoje será esquecido amanhã. Mesmo assim, insista em fazer o bem. Honestidade e franqueza o tornam vulnerável. Mesmo assim, seja honesto e franco. As pessoas precisam ser ajudadas. E quem as ajuda acaba sendo criticado. Mesmo assim, ajude-as. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não tenha medo, não deixe ser intimidado em absolutamente nada. Se você quer fazer o bem, continue fazendo o bem, mesmo sem ser reconhecido. Deus sabe o propósito no teu coração. Então a Madre Teresa nos ensina que a gente não tenhamos medo de fazer o que tem que ser feito. Não devemos ter medo de fazer o que precisa ser feito. Realize, faça. Então, o medo não vai desaparecer de uma hora para outra, ele precisa ser enfrentado. E esse estudo visa dar condições que você enfrente o medo e faça acontecer, e seja feliz, e vai vir outra situação e você parte para cima também. Então é esse o sentido. Deus lhe dá as condições. Então, recuse a intimidação de Satanás, recuse a intimidação de pessoas, você pode. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você, para te dar entendimento, conhecimento e capacitação para você vencer os seus medos. E vamos agora para a última pedra, a pedra da confiança. Ah, como é importante você confiar. Em todo o processo, todo o cenário que nós vemos nas falas, no discurso de Davi, tem algo importante: confiança. Quando ele recusou a armadura de Saul, ele confiava simplesmente na sua tiradeira e na sua pedra.
Inclusive eu tenho uma pedra aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. É uma pedra. É uma pedra para mim, é uma pedra que bacana que eu fico comigo aqui. Não é somente um peso de papel. É algo que quando eu a vejo, eu lembro de Davi, que numa gigante, problemas que se tornem gigante, que não possam ser vencidos. Mas precisa de confiança. Davi confiou no seu, na sua habilidade, naquela simples pedra. Mesmo nós pegamos 5 pedras, o problema foi resolvido somente com uma. Davi tinha confiança no seu Deus. É importante você confiar. Davi se recusou a buscar soluções humanas diante do problema real e imediato. Eu poderia usar a armadura, uma espada afiada, a estrutura do exército. Não. Ele dependeu de Deus. Às vezes nós procuramos soluções humanas diante do problema real e imediato. Quando nós temos um problema, uma síndrome, alguma coisa, eu não estou dizendo para você não procurar um psicólogo, um terapeuta. Não digo isso. Esses profissionais são úteis para a nossa vida, muitas vezes revelam algumas coisas que nós não entendemos, que nós não observamos em nós mesmos. Então eles são importantes também. Principalmente se for um terapeuta, um psicólogo cristão, que crê em Deus e trabalha com muita harmonia as coisas de Deus no tratamento. Mas eu deixo de dizer uma coisa para você. Você tem um Deus. Você tem um Deus real. Você tem Jesus Cristo que morreu por ti na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, venceu a morte. Ele é o seu Salvador, é o Senhor da sua vida, é o centro da sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus, que pode dar entendimento para você, sabedoria em todos os passos que você está. Sabe, irmão, deixa eu contar uma experiência aqui. Talvez você fale assim, puxa, o pastor Luiz só conta experiências, né? Pastor Luiz e suas experiências. Talvez os irmãos da igreja estão cansados de ouvi-las. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu estava numa reunião de diretoria do hospital que eu trabalhei durante mais de 10 anos e estava num momento muito difícil. Era uma reunião muito tensa. Muito tensa. Muito tensa. E era muito prolongada essa reunião. Uns assuntos, os resultados do hospital naquele momento não estavam muito bons. Uma tensão da diretoria, muitos conflitos pessoais, muitas situações. E deu um intervalo para um café, e eu fui para minha sala. Eu tinha uma reunião, acho que umas 12 pessoas, e eu fui para minha sala muito realmente com a mente bem assim, atribulada, não sabia o que iria acontecer no final dessa reunião. E eu fui para a minha sala, fechei a minha sala. E a minha sala, ela dava para um quintal, assim, de um local muito bonito ali na Bela Vista, perto da Paulista. E de repente, meus irmãos, apareceu um passarinho. Mas que começou a cantar de uma forma tão bela. Uma forma tão bela assim, ó, como se fosse para mim. Como se fosse para mim. Como se Deus estivesse ali usando aquele passarinho para acalmar a minha vida, acalmar o meu coração, para dar esperança. É alguma experiência minha, uma experiência pessoal minha. E naquele momento eu pude orar a Deus e agradecer a Deus por tudo. A reunião recomeçou. E já eu não estava atribulado, já não estava tenso, já não estava inseguro. Já tinha gratidão ao Senhor. Deus tinha falado ao meu coração. E voltei para a reunião e lá tivemos muito sucesso ao final dela. O Senhor me abençoou. O Senhor Deus colocou as palavras na minha boca. E todos saíram muito bem daquela reunião. Sabe, meus irmãos, às vezes quando nós estamos num ambiente de empresa, e muitas vezes num ambiente tenso como esse de pandemia que nós vivemos, sobre inseguros sobre o futuro, às vezes você tem uma decisão a tomar.
Eu sei que você deve se preparar, sim, com todas suas formas, seus conhecimentos, suas capacitações, mas busque a Deus. Busque a Deus onde você estiver, na empresa, nas tomadas de decisões familiares. Olha ao Senhor, eu sei que você é capaz, mas isso não podemos buscar as soluções simplesmente no aspecto humano. Precisamos colocar diante de Deus para que o Senhor esteja à frente de tudo. Às vezes, irmãos, você está num ambiente e parece que tudo você não tem como solucionar. Pare um pouco. Busque ao Senhor, vai num local tranquilo, ore ao Senhor. Tenho certeza que Deus te abençoará e dará a resposta certa para você. Ele é real, Ele é presente. Então, irmãos, não busque as soluções humanas. Pense em Deus, busque ao Senhor. Ele sabe do seu problema, Ele é real e Ele pode te ajudar e te abençoar e dar as respostas para as nossas aflições e os nossos medos. A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar os problemas da vida. Nós não podemos dizer, irmãos, que nós não enfrentaremos problemas. Jesus Cristo nunca prometeu para nós que a nossa vida teria um mar de rosas, que o mar seria um mar de almirante, mas nós teremos aflições, nós teremos lutas, teremos medo, teremos insegurança, sim, mas confiar em Deus cria coragem. Confiar em Deus nos dá uma motivação pessoal para nós enfrentarmos os problemas da vida de frente, da forma correta, buscando a solução, para vivemos o melhor que o Senhor permite que nós vivamos nesta vida, aqui terrena, e ajudar e abençoar a vida das pessoas também. Então, irmãos, confiem em Deus. Não sabemos o dia em que enfrentaremos lutas e provações, então devemos cultivar o fortalecimento em Deus todos os dias, através de uma íntima comunhão com Ele, pela leitura da Bíblia e oração. A intimidade com Deus fortalece a nossa fé. A fé é imprescindível para nós, servos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Meu irmão, minha irmã, se você já tem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, você já é o vitorioso, você já é uma vitoriosa. O céu já é teu por herança. Você conhece as coisas espirituais de Deus. Então você pode entender tudo isso que esse estudo entregou para você nesses dias. Não se deixe intimidar por Satanás em que você é fraca, que você não tem poder, que você não pode nada, que você é um coitadinho, uma coitadinha. Não, não é isso. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Cristo concedeu essa vitória para você. Então você deve crer nisso. Você pode vencer os seus medos, você pode vencer os seus traumas. Talvez se você pensa se alguma coisa foi instalada em você na sua infância ou na sua adolescência, poxa, você tem o poder de dizer que eu não quero mais ter isso. Infelizmente, meus irmãos, vivemos numa sociedade em que muitas vezes, muitas crianças, elas são abusadas na sua infância, causando um trauma pessoal e que carregam durante toda a vida. Mas você pode dizer não para isso. Você pode dizer perdão, eu perdoo quem fez isso, eu não vou carregar esse peso na minha vida não, esse trauma não, eu quero ser feliz. Ou então se alguém disse para você que você não seria nada na vida, e isso é lembrado para você, te impedindo de você vencer, de você conquistar, de você realizar, você tem o poder de decidir não querer mais nisso. Eu perdoo aquela pessoa que disse isso na sua ignorância, mas eu não vou ser o que ela determinou para mim, eu vou ser o que Cristo determinou para mim, e Ele me chama de vencedor, porque nós somos mais do que vencedores. Ele nos chama de concidadãos dos céus, nós estamos fazendo parte da família de Deus. Então, isso é o que Deus diz de você,
E não o que o outro diz. Você pode dizer, eu não quero mais isso na minha vida, eu perdoo essa pessoa e essa marca não será mais encontrada em você. Então você tem o poder de dizer não. Por isso, reconheça quem é Deus na tua vida. Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão. Lembre do que Ele fez por você já. Lembre-se, vai fortalecer a tua vida. Um dia, quando Josué já era líder e entrando e ultrapassando o Rio Jordão, que era a entrada da terra prometida, ali Josué pede para cada um dos 12 tribos carregue uma pedra nos ombros e ali faça um marco com as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E quando esse marco foi estabelecido com aquelas 12 pedras, Josué dizia o seguinte: quando seus filhos perguntarem o que significa esse marco com as 12 pedras, diga que o Senhor cumpriu a promessa realizada, libertou do Egito e o seu povo entrou na terra prometida. Então nós precisamos fazer marcas na nossa vida para que nós possamos transmitir aquilo que Deus, aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, nos deu liberdade. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então você pode deixar as marcas negativas e deve deixar as marcas, os traumas, os problemas que carregam com você até hoje, porque Deus prometeu que você é uma nova criatura. Então liberte-se desse peso, perdoe as pessoas, siga em frente, realize, e os medos serão vencidos, um após o outro, para que você seja feliz, para que todo o seu potencial que Deus te deu, você possa utilizá-lo para abençoar a vida das outras pessoas que estão também ao seu redor. Que Deus te abençoe. Que Deus possa realmente trabalhar no teu coração. E eu espero, como pastor, que esse estudo tenha sido bênção para a sua vida. E se foi bênção e você quiser compartilhar com outras pessoas também, por favor, você tem liberdade. Com muita humildade, com muita limitação minha, mas eu entrego esse estudo, porque esse estudo foi muito importante para mim. E a cada vez que eu ministro, eu também sou abençoado com isso. Por isso, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. E eu quero, ao encerrar, orar com você. Podemos orar juntos? Obrigado, Senhor. Obrigado, a Deus, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos e limitados, Tu nos ama. Tu confia em nós. Tu nos concedeu o Teu Santo Espírito, Senhor. E nós queremos, ao encerrar esse estudo, a Deus, Te agradecer por isso. Por saber que podemos vencer os nossos medos. Que podemos vencer os nossos gigantes, que muitas vezes é nós mesmos, Senhor, que os criamos. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a olhar, Senhor, no Teu poder e não olhar no tamanho do gigante, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os obstáculos do dia a dia, Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, e o Deus que investiu tudo pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Senhor, ajuda-nos a ter uma vida de oração, uma vida de disciplina na leitura, Deus, para termos intimidade contigo, Deus, para cada dia mais poder parecer com Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a lembrar os Teus feitos na nossa vida. Tu nos livraste dos laços da morte, Tu nos livraste de tantas tragédias, ó Deus, muito obrigado. Isso fortalece, nos dá coragem para ultrapassar os obstáculos. Senhor, Te pedimos em nome de Jesus, que nós, Senhor, possamos, Senhor, recusar a intimidação, que o medo, Senhor, venha sobre nós. Nós recusamos isto. Podemos ter medo, Senhor, os riscos, mas nós os enfrentaremos e os venceremos, Senhor. Assim como Davi venceu o seu gigante,
nós também vencemos os nossos gigantes, um após o outro, ó Deus. Ajuda-nos a confiar em Ti, ó Deus. Ajuda-nos a ter fé em Ti, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, Senhor, podemos crer no Teu poder e o Teu agir na nossa vida, para que possamos fazer a Tua vontade, para que tenhamos uma vida plena, Senhor, que o Teu Filho Jesus prometeu, ó Deus. Pai amado, eu quero pedir neste momento, se tiver alguém, Senhor, que o seu gigante, Senhor, é o álcool, Senhor, é a droga, outro tipo de dependência ou pecaminosidade, ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que Tu venhas neste momento dar coragem, da fé, da confiança que pode vencê-los. Seja determinado, Senhor, e vá para cima, Senhor, e vença esses obstáculos, seus gigantes, porque eles não são maior que o seu Deus. Ajude o Senhor. Senhor, se tiver alguém, Senhor, que ainda sofre, Senhor, os traumas da infância, os traumas da adolescência, os traumas de intimidação de pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento as pessoas, seus filhos possam perdoar essas pessoas, e perdoando, Senhor, é deixar isso para trás, é sepultar essas coisas, porque, Senhor, em Cristo nós somos feitos novas criaturas, então nós somos, Senhor, novas pessoas. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu liberte os Teus filhos de qualquer sentimento contrário, Senhor, do passado, e possam viver o melhor desta vida, ó Deus. Que possam viver a alegria, a esperança e a coragem de enfrentar as circunstâncias da vida, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por podermos compartilhar a Tua palavra nesses dias. Continua falando ao coração dos Teus filhos, ao nosso coração, ao coração da igreja. E aonde chegar esta mensagem, que a Tua vontade seja realizada nos corações. Obrigado, Senhor. Continua conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, um grande abraço. Deus abençoe por vocês. Fique ligado nas atividades da Igreja Batista do Jardim Marieta aqui em Osasco, ok? Fique com Deus. Até a próxima.